Bem-vindo ao canal Preto Investidor. Aqui, todo o conteúdo é voltado à educação financeira e investimentos. Hoje, eu vou mostrar como analisar um fundo imobiliário, ou melhor, como eu analiso um fundo imobiliário. Bom, a primeira coisa que eu gosto de analisar em um fundo imobiliário é a localização dos seus ativos. Pausa para uma pergunta. Você iria em um shopping center numa rodovia? Não, né? Dificilmente você vai sair da sua casa, onde é basicamente uma área residencial, para ir no shopping numa rodovia. Então, onde seria uma boa localização para um shopping? Próximo de áreas residenciais, de áreas comerciais e assim por diante. Esse shopping também ele deve ter fácil acesso ao público. Ele deve ter estações de metrô próximo, estações de trem, ponto de ônibus. Então ele realmente tem que ser de fácil acesso ao público. Eu não gostaria de ir no shopping que eu tenha que ficar basicamente 30 minutos para poder entrar no shopping, ou que ele seja longe de qualquer estação de metrô ou estação de trem. Então a acessibilidade desse shopping torna ele mais valorizado. A segunda coisa que eu gosto de analisar em um fundo imobiliário é o seu dividend yield. Mas o que seria esse dividend yield? É simplesmente aquele aluguel que você recebe de um fundo todo mês. Hoje, aqui no Brasil, os fundos imobiliários eles são obrigados a pagar 95% do que recebe aos seus cotistas, né? Então, sempre quando você for analisar um fundo imobiliário, vê qual que é a taxa do dividend yield dele. Eu gosto de fundos que pagam basicamente 0,50 mais, né? Mais do que 0,50 ao mês, né? Eu gosto de um fundo assim que paga em média de 6% para mais ao ano. Eu acho isso um valor muito bom e é basicamente muito mais, hoje, muito mais que a renda fixa. Mas não se prive a só o dividend yield como qualquer coisa que você for analisar uma ação. Não se prive. Por quê? O último dividend yield possivelmente pode ter sido alto ou pode ter sido pequeno. Por quê? Por uma aquisição ou uma venda de um ativo. Então, quando um ativo, um fundo, ele adquire um ativo, ele vai pagar menos dividendos. Por quê? Porque ele usou uma boa parte do capital para poder pagar aquele ativo. Ou quando ele vende, ele vai pagar um dividendo maior, porque ele é obrigado a pagar 95% do que ele recebe aos seus cotistas. A terceira coisa que eu gosto de analisar em um fundo imobiliário é a sua taxa de vacância. Mas o que seria essa taxa de vacância? É simplesmente a taxa de desocupação de um imóvel. Por exemplo, um shopping que tem 50% das lojas fechadas, esse shopping ele vai ter 50% de taxa de vacância. Eu gosto dessa taxa mais ou menos abaixo de 10%. Por quê? Você não tem que só olhar para a taxa de vacância. Por exemplo, um fundo imobiliário de lajes corporativas que é alocado para uma empresa Magazine Luiza, por exemplo. E 90% desse prédio é alocado para ela. Apenas 10% eles disponibilizam para outras empresas. Eu gostaria de ter esse fundo, por quê? Porque ele está alocado para uma grande varejista, né? Então não se privem opa, quer dizer então que estar desocupado não é bom. Não, você tem que olhar como um todo. A quarta e penúltima coisa que eu gosto de analisar em um fundo imobiliário é o seu padrão construtivo, né? Então, ninguém aqui gostaria de se tornar sócio de um shopping que está caindo aos pedaços, de um estacionamento que está todo depredado, de um prédio que está mal pintado, que está com problema no esgoto e aparentemente está um prédio horrível, né? E eu recomendo sempre quando você for investir em um fundo imobiliário, você sempre procura como que estão os ativos. Os fundos imobiliários, eles sempre disponibilizam nos seus relatórios o tipo de ativo que é, o tipo de prédio, o tipo de shopping que é, como aquele shopping está. E hoje na internet você pode achar qualquer coisa que você quiser. Então, pô, se você não está achando nada daquele shopping, pesquisa lá
shopping tal, que você vai achar sim e vai ver como aquele shopping tá. Indico também, sempre que você for comprar um fundo, conheça esse ativo. Se você não pode conhecê-lo indo como no shopping, então pesquise na internet. A quinta e última coisa que eu gosto de analisar em uma ação. Não se prende a só esse tipo, tá? Que é a diversificação. Diversificação não é tudo em um fundo imobiliário. Por exemplo, você gostaria de participar de um fundo imobiliário que ele é monativo? Monativo é que ele só tem um ativo. E esse ativo, por exemplo, seria um galpão logístico da Mercedes-Benz. Gostaria, né? Uma empresa totalmente internacional. Mas sempre é bom você ser bem diversificado. Tá? Então você sempre procura se aquele fundo de shopping, se ele tem mais de um shopping, se os shoppings estão em vários estados, porque também nunca se prende a vários ativos em um estado só. Se tiver alguma crise, por exemplo, crise dos caminhoneiros só em São Paulo, e aí vai parar tudo, né? Vai parar transporte público, vai parar entrega de estoque, entrega de comida, então vai parar. E aí, se seus ativos estiver tudo em São Paulo, basicamente o teu fundo imobiliário ele pode, né, se desvalorizar por conta disso. Então sempre procura diversificar ativos. Um fundo de shoppings ele tem que ter mais de um shopping, isso é sempre bom, e tem que ser mais de um estado. Então São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza. Então sempre procura, sempre preze pela diversificação, mas sabendo que ela não é tudo. Bom, e essas foram as 5 coisas que eu gosto de analisar em um fundo imobiliário. E se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever e de ativar as notificações. Assim você vai estar a par de tudo que eu postar aqui no canal. Ah, e também me siga lá no Instagram. Lá eu posto conteúdo de investimentos diariamente. E se você quiser trocar um papo, me chamar ali, eu vou responder, tá? Até o próximo vídeo.